Voltamos com a nossa conversa com a Maria Guimarães aqui na TV Câmara Jacareí. Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouco da sua trajetória, da sua infância. E a senhora é uma pessoa que tem, hoje em dia, várias atividades, né? A senhora é terapeuta holística, dá palestras, do Rotary também. Como é que foram surgindo esses trabalhos aí? Então, a terapeuta, né? A situação de terapeuta, eu fui fazer a faculdade, né? Porque a gente tem que ter a carteirinha, médico tem CRM, eu tenho CRM. Foi uma situação minha, como já havia falado na minha infância, de ajudar as pessoas. É a minha função também, de ajudar as pessoas. E eu sempre fui rotariana. Porque eu vou falar uma situação aqui. Antigamente, na minha juventude, o presidente do Rotary me convidava para fazer a abertura dos jantares com poesia. Então eu ia. Mas eu fui participar de um concurso de Lorena, uma historinha. Fui participar de um concurso em Lorena e tive o segundo lugar. E eu fiquei tão triste, porque eu queria tirar o primeiro lugar. Sabe aquela situação de orgulho, né? Aí eu falei, não vou mais declamar. Mas ia ter um jantar. Ele me chamou e falou, Maria, por favor, vai abrir o jantar para nós. Eu falei, eu não queria, mas não, vai sim. Eu peguei e falei, tá bom, vai. Não podia recusar, né? Aí cheguei, ele falou, por favor, declame. Eu declamei. Quando eu acabei de declamar, aquele tempo que presidente, todo de terno, aquela coisa toda, presidente não levantava. Ele levantou do lugar dele, pôs a mão no meu ombro, e falou, a Maria, para nós, não é o segundo lugar, ela é o primeiro. E colocou uma medalha no meu pescoço. Emocionada. Honra o mérito por merecimento. E a partir daí a senhora entrou pro Rotary? Não, porque naquela época eu era jovenzinha. Aí eu tenho o Rotary no coração e fui. E daí o pessoal me convidava, eu fui, né? Aí foi me convidando e eu fui. Agora eu pertenço, eu sou sócia fundadora do Colinas, do Jardim Colinas. Então eu estou frequentando lá. E eu sou diretora do companheirismo. E no caso da terapeuta holística, como é que surgiu essa ideia da senhora cursar? Primeiro explica para quem não sabe o que é a terapeuta holística, né? Terapeuta holística é o seguinte, a gente tem um corpo físico. Quem toma conta desse corpo físico é o médico. Você tem um problema de coração, você vai tratar com o cardiologista. Mas você tem uma parte energética que cuida desse corpo. Esse corpo ele não vive sozinho, ele tem uma parte energética. Dessa parte energética, quem cuida somos nós, os terapeutas holísticos. Com o quê? Com as terapias complementares, certo? Então nós temos acupuntura, nós temos massagem, reiki, shiatsu, reflexologia podal. Então a gente tem várias atividades que podem auxiliar num tratamento físico. E como é que a senhora descobriu a terapia holística? Porque eu já via na faculdade, nós já vínhamos trocando ideias sobre isso. Aí, porque tem a terapia. E a minha professora, uma professora que já era terapeuta holística, ela falou, Maria, você tem o perfil para ser terapeuta holística. Porque você é uma pessoa energética, saudável, tudo. Eu falei, mas onde... Aí ela me indicou para a faculdade, e eu fui fazer a faculdade e gostei. Já pelo currículo, tudo, eu gostei. Falei, faz meu perfil. Então fui. E a senhora também, além disso, a gente falou até um pouquinho no primeiro bloco, a senhora é contadora de histórias, né? Que hoje em dia essa atividade se espalhou, as crianças principalmente adoram contação de histórias. Como é que começou isso na sua vida? Porque a contação de história, ela vivencia no nosso interior. Né? Os pais, os nossos avós contavam histórias. Minha mãe contava história, né? E então a situação da contação de história, ela é envolvimento, porque na escola também tem, né? Na escola. Então, essa situação, depois aposentada, após aposentada, né, que eu sou aposentada depois de 40 anos, me aposentei do Estado e me aposentei do INSS. Essa contação de história, ela vivenciou assim. Eu fui convidada, eu dava aula na UNAT, e eu frequentava lá, e aí
foi incluído o curso de contação de história e eu fui convidada para dar aula como contação de história. E eu achei viável, porque eu já gostava de contação de história, já contava história, meus pais contavam história, e atualmente é uma necessidade atual. E outra coisa, ela é uma necessidade de saúde, porque ela evita o mal de Alzheimer. Os nossos pais, os nossos avós não tinham mal de Alzheimer, porque eles contavam história. Então, o que acontece? Você trabalhando o arquivo, você não tem essa situação. Eu tenho uma memória tenaz, né? E que tipo de histórias as crianças mais gostam, por exemplo? Histórias mais de terror ou histórias de, sei lá? Porque no meu curso eu dou para cada faixa etária e para cada público-alvo tem que ter uma poesia e tem que ter uma história. Então, a mesma história que é para criança não pode ser para adulto. E eu tenho uma história do Rotary que eu conto que toda vez que precisa, inclusive nessa escola que eu fui, eu dramatizei. Porque a filosofia rotariana é dar de si sem pensar em si. Então, tem essa história. E nesses anos todos, como é que a senhora percebeu a diferença no contato com as pessoas? A gente falou de tecnologia no bloco anterior, mas hoje todo mundo está com o celular na mão, tem dificuldade de prestar atenção numa contadora de histórias, por exemplo. Como é que a senhora vê isso? Esse mundo de hoje totalmente informatizado, tecnológico. A situação do contador ou do palestrante, de alguma coisa que se dirige ao público, ele tem que ser viável de emoções. Eu vou falar uma coisa para você, não é com muito orgulho, não. Mas quando eu conto uma história, se eu tenho um público, pode ser jovem, adulto, criança, eles não param. Eles deixam até o celular de lado para ouvir a minha história. Então, a gente tem que ser uma artista, uma contadora de história atuante, que envolva o público. Porque daí eles não têm necessidade de pegar no celular. E depois eu falo, olha, agora vocês têm que levar a história, vai contar para os amiguinhos, e eles vão levar. Então, esse trabalho todo dessa situação de professora. E hoje a senhora forma outros contadores de história, né? E muitos. Então, como é que essas pessoas também, por conta daquela necessidade que a senhora disse, hoje cada vez mais as pessoas precisam disso, né? Como é que funciona esse curso? Esse curso é o seguinte, pela normalidade, parcerias. Então, eu faço parceria. Aqui em Jacareí, eu fiz com a Secretaria de Educação 32 professores. Então, eu tenho o termo de parceria, é o Unesp, que assina o certificado, a entidade a qual eu vou prestar o serviço e o presidente do Rotary que me envia. Então, nessa parceria, eu vou trabalhando. Tanto que hoje à tarde eu vou trabalhar numa escola de São José. Então, eu vou trabalhando e vou formando novos contadores, que são certificados devidamente para atuar na sociedade, nas escolas, nas igrejas, aonde que tiver oportunidade para essa situação. No terceiro bloco, a gente vai falar do seu livro, né, O Menino Corona, mas também a literatura é uma outra atividade que a senhora já desempenha faz algum tempo. Vamos falar um pouquinho da história dos seus livros. Esses dois que estão aqui, por exemplo, esse como é que surgiu a ideia de fazer isso? Conta pra gente um pouco a história, a trajetória disso. Porque veja bem, quando você escreve, eu fui escrevendo. Aí, quando eu via que tinha alguma coisa assim, volume, eu falei, isso não pode se perder. Não é verdade? Então eu falava assim, não pode se perder, porque é muita coisa boa que a gente escreve, né? E eu queria que outras pessoas vissem o livro, lessem. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui colocando, até que eu resolvi, de situação própria, eu falei, eu vou lançar um livro. Porque as minhas histórias, elas têm que ficar para a eternidade. Passa nessa geração, pode passar para meus netos, depois futuramente. Eu tenho que deixar um legado. Aí eu peguei e lancei o livro. E essas histórias que estão nesse... Deixa eu mostrar aqui para a câmera esse primeiro livro. São histórias que a senhora foi colhendo ao longo dos anos, eu imagino, né? São histórias que a senhora foi inventando ou são histórias particulares que a senhora fez questão de colocar aqui? Tem variedade. Aí tem variedade. Entendeu? Porque tinha poesia, aí tem poesias, a maioria é poesia, né? Poesia, sonetos, aí, meus pequenos poemas, ela é uma variedade. Meus momentos de amor,
entendeu? Então é uma variedade, mas a maioria, meus textos, aí ela é variável. Então tem meus textos e assim vai. E quanto tempo demorou para a senhora poder arrecadar todas essas histórias aí? Alguns anos? Ah, sim. Sim. Por alguns... Quando eu tinha... aí eu fui colocando, eu falei, agora chegou o momento. Então aí o momento foi o que aconteceu, né? E esse segundo aqui, A Florzinha Diferente, que agora já é um livro infantil, né? A Florzinha Diferente. Como é que surgiu a ideia de fazer esse Porque livro? eu trabalhei 6 anos na Casa do Idoso Centro e trabalhei 3 anos no Integra. O Integra são pessoas deficientes, né? Surdo, mudo e cadeirante. Eu fiquei 3 anos. Aí eu via dificuldade, porque eles são diferentes, né? Mas eu não podia escrever como ser humano. Ia chocar. Aí eu coloquei a Florzinha Diferente, que ela perde a pétala, e ela fica diferente. Mas nem por isso aí eu achei que ficava mais viável para ler. E a senhora tem outros textos também que daqui a pouco vão se transformar em outros livros, né? Eu imagino. Com certeza. Por exemplo, fala alguns pra gente. A senhora estava falando até na hora do intervalo aqui, para lançar agora em junho, Dia dos Namorados. Porque eu sinto, como na tecnologia, às vezes os jovens, né, às vezes arrumam uma namorada, a qualquer coisa, e às vezes você gostaria de falar alguma coisa, né, com a sua querida. Aí eu falei assim, não, eu vou lançar um livro de bolso, e ainda falei para a juventude, né, a qual eu tenho acesso, eu peguei e falei, olha, eu vou lançar esse livro para vocês levarem no bolso. Porque antigamente a gente paquerava, a gente olhava, né? Eu falei, agora vocês, quando encontrar uma pessoa que vocês gostam, vocês puxam o livro do bolso e lê uma poesia, um poema, alguma coisa que eu vou fazendo, né? Ele falou, nossa, que ideia boa. Eu falei, então, a gente vai, com essa situação, a gente vai melhorando a literatura também. E nesse século XXI, como é que a senhora vê a situação do livro? Estou falando livro físico, porque hoje em dia muita gente lê naquele Kindle, né, que é o computadorzinho lá. Como é que o livro físico pode acabar um dia, na sua opinião, ou não? Eu acredito na evolução, né? Eu acredito na evolução. Mas eu acho que é muito difícil isso aqui terminar. Por quê? Eu vou explicar do meu modo. Porque, veja bem, o senhor é religioso? Sim. O senhor acredita que um dia um padre ele pode rezar uma missa e falar a Bíblia pelo computador para a plateia? Olha que já tem padre que faz isso. É muito difícil. Mas é muito difícil. Vai demorar, não digo que um dia lá, mas eu acho que ainda vai demorar um tempo. Porque eu não vejo um padre, um pastor, falando da Bíblia de Jesus Cristo no computador. Eu vejo eles falando assim de viva voz. Então, e lendo a Bíblia, né, assim na mão. E eu acredito na evolução e que pode, daqui uns tempos, eles simplesmente... Mas as bibliotecas ainda continuam saudáveis. Eu tenho percorrido algumas bibliotecas, a gente vê o público interessado, o público pegando livros, e mesmo pelos meus livros eu vejo, eles estão interessados. Vamos esperar, né? E para a gente fechar esse segundo bloco, já que a senhora falou da literatura, né? A senhora acha que o brasileiro é um povo que lê? Especialmente a criança, e aí a gente volta naquele assunto da tecnologia do celular. A criança do Brasil é uma criança que lê? Existem situações do Brasil. O Brasil existe uma extensão territorial muito grande, a qual eu percorri quase todos os estados. Então, veja bem, é uma situação, eu vou colocar até entre aspas isso aqui, desculpa. Mas não é uma situação de situação financeira, né? Esse povo que quase não tem acesso à escola, né? Esse povo de periferia, né? Então, é muito difícil falar sobre isso, porque talvez até esse pessoal gostaria de ler, mas às vezes não tem acesso. Não tem acesso a livros, né? Não tem acesso a essa situação de um palestrante. Então, é difícil. Mas hoje em dia a gente vê muita biblioteca comunitária também nos bairros, né? As cidades, por menores que sejam, têm a sua biblioteca comunitária em bairros que ficam longe do centro. Aí tem esse acesso também, né? Tem. Mas eu acho que devia.
a minha opinião, Maria Guimarães, eu acho o seguinte, essa situação, ela devia ser viável, assim, nos centros da cidade. Ela devia ser uma biblioteca no centro da cidade, onde o acesso a livro... Parece que aqui em Jacareí tem um acesso ao livro. Eles ficam na biblioteca ali. Isso é viável. Eu acredito que sim. Porque se a gente pensar bem, a tecnologia vai avançando. Vai avançando, né? E o livro tem que ir junto. Tá certo. Vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.